A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo, do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual @AIG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor, dos exércitos, o Senhor Jesus, o Cristo. E dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos e emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Glórias ao nosso Senhor. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios de livros? Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco nos versículos 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes que os templos físicos hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isto com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro.
Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 milhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Glórias ao nosso Senhor. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos, ao vivo neste momento, pode ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas, hoje nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romano 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais. Você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Irei agora fazer uma oração para a gente dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Agora vamos fazer uma oração para o Senhor Deus estar abençoando as minhas mãos para o sorteio. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora,
para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao nosso sorteio. 2 rebanhos, 2 guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos fazer mais uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos. E lembrando a todos vocês que nossas orações são todas numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 4. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início ao sorteio. Hoje é de número 4. Ao rebanho. E lembre-se de escolher o número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Rebanho de número 4, pá, e rebanho de número 3, ímpar. Sorteio do livro de Romanos, 16 capítulos. Capítulo 1 do livro de Romanos. Capítulo 1 do livro de Romanos contém 32 versículos. A idolatria e depravação dos homens, do 18º ao 21º. Glórias ao nosso Senhor. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que é de Deus se pode conhecer e manifesto entre eles, porque o Senhor Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis do Senhor Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente e reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento do Senhor Deus, não o glorificaram como Senhor Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 16, pá, e de número 15, ímpar. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Gálatas.
capítulo 2 do livro de Gálatas. Capítulo 2 do livro de Gálatas contém 21 versículos que diz assim: o apostolado aos judeus e aos gentios. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzindo-nos à escravidão. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Capítulo 11 do livro de Hebreus. Capítulo 11 do livro de Hebreus contém 40 versículos. A natureza da fé, do 1º ao 4º versículo. Ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra do Senhor Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu ao Senhor Deus mais um excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação do Senhor Deus quanto à sua oferta. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e 13, ímpar. O livro é o livro de 3ª João, um capítulo. Terceira João contém 15 versículos. O bom exemplo de Gaio. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto falazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em jornada por modo digno do Senhor Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Livro de Filemão, um capítulo. Filemão contém 25 versículos. Paulo intercede a favor de Onésimo. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro do Senhor Jesus o Cristo. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear
uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isto é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos sortear agora aqui a oferta. Oferta de número 11. Oferta de número 11. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Em nossa 11ª oferta, nós estamos afirmando que o amor e amar do Senhor Jesus o Cristo é sim condicional e que a salvação e a vida eterna são promessas do Senhor Jesus e está escrito que são apenas para quem tem obras e é um vencedor de lutas até o fim. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que uma de nossas afirmações são mentiras, vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 3. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao sorteio do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Hoje de número par 8 e de número 7 ímpar. Livro de 2 João, um capítulo. 2 João, um capítulo. Livro de 2 João contém 13 versículos. Os falsos ensinadores e como tratá-los. Do 7º ao 10º versículo. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam o Senhor Jesus, o Cristo, vindo em carne. Assim, o enganador é o anticristo. Acautelai-vos para não perder-te aquilo que tens realizado com esforço, mas para receber-te completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem o Senhor Deus. O que permanece na doutrina, esse tanto tem o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Colossenses, capítulo 4 do livro de Colossenses. Capítulo 4 do livro de Colossenses. Contém 18 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º.
Senhor, e tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vos tende, Senhor, no céu. Preservai na oração, vigiando com ação de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Glórias ao nosso Senhor. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. 1 Reis. Vamos ao sorteio. O capítulo do livro de 1 Reis. Capítulo 12 do livro de 1 Reis. Capítulo 12 do livro de 1 Reis contém 33 versículos. Roboão causa separação entre as tribos. Do 1º ao 4º versículo. Foi Roboão a Siquém, porque todo o Israel se reuniu lá, para o fazer rei, tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava. E de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão, e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impõe a nos ser viveremos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e de número 5, ímpar. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Ageu, 2 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1 do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu contém 15 versículos. Ageu exorta o povo a reedificar o templo. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês do 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: a casa é tempo de habitardes vós em casa paneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao... Me presta o papelzinho aqui, querida, por favor. O último rebanho, rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Só um minutinho. Vamos ao sorteio do livro. O livro é Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas, 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lucas.
capítulo 3 do livro de Lucas. Capítulo 3 do livro de Lucas contém 38 versículos. A pregação de João Batista, do 1º ao 4º versículo. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tretarca da Galileia, seu filho Filipe tretarca, região da Utureia e Traconides e Lisânias, Detacra de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anães e Cafães. Veio a palavra do Senhor Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Irei sortear agora uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 49. Oferta de número 49. Muita atenção. É possível o segmento de fé de igrejas do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, terem atividades de mentira ou terem atitudes que chamam o Senhor Deus de mentiroso e injusto, e ainda assim todos, até mesmo os que dizem ser desse segmento de fé ou que esse segmento de fé é deles, não serem todos castigados? Muita atenção, se você provar com base na Bíblia Sagrada de que isto é possível e que o seu segmento de fé religioso de igreja não tem essas atividades e atitudes com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 120 milhões de reais em dinheiro. A proposta é de 120 milhões de reais em dinheiro, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 10 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E lembrando que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, e você aí mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração no final desta live. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo,
40 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 22 do livro de Êxodo. Capítulo 22 do livro de Êxodo. Capítulo 22 contém 33. Perdão. Capítulo 22 contém 32 versículos, que diz assim: leis acerca da propriedade, do 1º ao 4º versículo. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará a restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo, em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Oséias, 14 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Oséias. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 2 do livro de Oséias. Capítulo 2 do livro de Oséias contém 23 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º versículo. Clamai o vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, porque ela afasta as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Obadias, um capítulo. Obadias, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Obadias contém 21 versículos, que diz assim: os pecados e o castigo de Edom. Do 1º ao 4º versículo. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Eis que eu te fiz pequeno entre as nações, tu és minha, muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitarás por terra? Se te remontares como aiga e puseres o teu ninho entre as estrelas, e de lá te derribarei, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. 2 Timóteo, 4 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de 2 Timóteo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Timóteo.
capítulo 3 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 3 contém 17 versículos. Os males e as corrupções dos últimos dias, do 1º ao 4º versículo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos do Senhor Deus. Vamos a mais o livro. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. Capítulo 3 do livro de 2 Reis. Capítulo 3 do livro de 2 Reis contém 27 versículos. O reinado de Jorão sobre Israel, do 1º ao 4º versículo. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel, com 100.000 cordeiros e lã de 100.000 carneiros. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear mais uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais e canais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 27. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador. Oferta de número 27. Prove para nós, das 12 igrejas virtuais, que não existe político santo, ou que mesmo ele permanecendo um político, não pode se tornar um santo. E se você ou quem você trouxer para nós que provar, com base na Bíblia Sagrada, que não é possível um político ser santo ou se tornar um santo, vai receber uma oferta de 4 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 2. Senhor Deus forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada e você mentalize um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo para a sua meditação. Vamos ao sorteio. Livro de Jó, 42 capítulos.
capítulo 22 do livro de Jó. Capítulo 22 do livro de Jó contém 30 versículos. Ele acusa Jó de grandes pecados, do 1º ao 4º versículo. Então respondeu o Temanita: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes o sábio é só útil a si mesmo. Ou tem o Todo-Poderoso interesse em que seja justos, ou alguns lucros em que façais perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo teu temor ao Senhor Deus, ou entra contra ti em juízo? Vamos a mais um livro. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Pedro. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro. Contém 21 versículos, que diz assim: a prática progressiva das graças santas e seus resultados, do 3º ao 6º versículo. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais não têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que elas vos torneis co-participante da natureza divina, livrando-os das corrupções, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 2 do livro de Malaquias. Capítulo 2 do livro de Malaquias contém 17 versículos. O castigo dos sacerdotes, do 1º ao 4º versículo. Agora, o sacerdote para vós outro é este mandamento: se não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos a mais um livro. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, interagir com a nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Lamentações, 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de Lamentações. Capítulo 4 do livro de Lamentações contém 22 versículos. Os sofrimentos do cerco, do 1º ao 4º versículo. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro,
como são agora reputados por objetos de barro, obra das mãos de olheiro. Até os chacais dão o peito, dão de mamar a seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como as avestruz no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede no céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. Vamos ao último livro da Bíblia Sagrada. Livro de Tiago, 5 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Tiago. Capítulo 5 do livro de Tiago. Capítulo 5 do livro de Tiago contém 20 versículos, que diz assim: Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Do 1º ao 4º versículo. Atendei agora, ricos, chorais lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comida de traça. E o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. E a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmo, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulados nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler para vocês agora a revelação das ofertas. Elas te trazem, no mínimo, 4 fórmulas para você agir com elas examinando. A primeira fórmula, você mesmo que está me ouvindo. A segunda fórmula, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. A terceira fórmula é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. A quarta fórmula é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas. Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13 e 23 e em João capítulo 7. Vamos sortear mais uma oferta para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oferta de número 39. Glórias ao nosso Senhor. Oferta de número 39. Oferta de número 39. Você realmente sabe quem é que te acusa de forma espiritual? E você precisa saber que não é o diabo Satanás quem te acusa, pois quem te acusa é um dos amigos do Senhor Jesus o Cristo. Esse amigo do Senhor Jesus o Cristo é quem te acusa de adultério, de pecados, iniquidades, impiedade, anticristo, seita e mentiroso. Atenção, nós do canais @milhaofertadinha e das 12 igrejas virtuais, com lives de segunda a sexta, a partir das 6 horas e 48 minutos da manhã, até 1 hora e 12 minutos da madrugada, estamos afirmando que o diabo Satanás não te acusa, e sim o amigo do Senhor Jesus, o Cristo, quem faz isso. E se você provar com base na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. Gratidão pela presença. Vamos ao sorteio agora dos livros, dos números para a sua meditação. Mentaliza aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 1. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 2. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 11. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 4. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 12.
Você que escolheu o número 1 vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Você que escolheu o número 3 vai meditar no livro de Lucas, capítulo 3. Você que escolheu o número 10 vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 22. Você que escolheu o número 4 vai meditar no livro de Oséias, capítulo 2. Você que escolheu o número 5 vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Você que escolheu o número 9 vai meditar no livro de 3 Timóteo, capítulo 3. Você que escolheu o número 13 vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 3. Você que escolheu o número 11 vai meditar no livro de Jó, capítulo 22. Você que escolheu o número 7 vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Você que escolheu o número 6 vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 2. Você que escolheu o número 12 vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 4. E por último, você que escolheu o número 2 vai meditar no livro de Tiago, capítulo 5. Gratidão pela presença. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser um seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você tem a flexibilidade dos horários desde as 6h48 da manhã, na @igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16h48, na igreja @AIG 1318 37 300 e até a 1h12 da madrugada na igreja @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. Assim, orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidade e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar independente do seu segmento de fé
espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinando nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês nesta live, que todos sejam muitíssimos abençoados com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Mais uma vez, minha imensa gratidão por todos vocês que ficaram aqui comigo nesta live. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aguardo vocês na próxima live.